cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Em referência à palavra do Senhor, vamos nos pôr em pé. 146, Salmos, do verso 1 ao verso 5. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Amém. Podemos assentar. Eu chamo a atenção da igreja nesse momento para o verso de número 3. E esse verso de número 3, meu querido, minha querida, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o nosso andar. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Se nós conversarmos com qualquer alguém aí na rua, a gente vai notar que eles vão dizer assim: nós confiamos nisso, nós confiamos naquilo. Tem gente que procura até um amuleto aonde coloca a sua confiança. Tem gente que procura qualquer outra coisa para pôr a sua confiança. Mas o salmista aqui está dizendo: não confieis nos príncipes. Ou seja, ele está dizendo que não é para confiar no homem, não é para confiar naquele que está ao teu lado, é para confiar em Deus. É onde que nós temos que colocar a nossa confiança. O verso 5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. É um outro alerta que o salmista faz: colocar a confiança em Deus. É onde está a nossa esperança, é onde está a esperança do povo. Meu querido, minha querida, que nessa manhã, nesse dia, nós possamos sim confiar mais em Deus, colocar a nossa esperança mais em Deus, colocar para a sociedade a esperança que Deus tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê coragem de podermos sim falarmos dessa confiança e dessa esperança para cada um que está ao nosso redor. Amém? Vamos ter um momento de oração. E nesse momento, meu querido, que tu possa estar adorando a Deus, possa estar louvando a Deus. Eu não sei o jeito que tu ora ao Senhor, eu não sei o jeito que tu louva o Senhor, mas é um momento em que tu possa, com teu coração, dizer ao Senhor: Senhor, eu confio plenamente em Ti. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, casa de oração, casa ao qual o Senhor consagraste para nós, para que todas as manhãs de domingo nós viemos aqui para Te adorar, Te louvar e bendizer o Teu santo nome. Que nessa manhã, Pai, nós possamos depositar a nossa confiança em Tuas mãos. Nós possamos esperar a esperança que vem de Suas mãos, ó Pai.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma os trabalhos aqui apresentados. Toma, Senhor, o teu povo aqui, ó Pai. Aquele que está a caminho, ó Pai, que o Senhor possa estar apressando seus passos, para que ele possa também estar desfrutando das bênçãos que o Senhor tem derramado aqui nesse local. E Pai de amor, em nome de Jesus, e aqueles que não puderam comparecer, que da mesma maneira, ó Pai, teu Santo Espírito leve a bênção até eles. Em nome de Jesus. Amém. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. E agora me regozijo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Vocês, quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, você era quem mesmo? Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Que bom nós podemos, na casa do Pai, louvar-nos de coração e colocar as nossas vidas em agradecimento por tudo que Ele tem realizado no nosso meio. Você
maioria, creio que a grande maioria de nós, já teve filhos. Quem já teve filhos ou conviveu com crianças, sabe que há uma fase que para os pais muitas vezes é terrível, que é quando eles estão descobrindo o mundo, e essa fase se caracteriza por perguntarem. Tudo aquilo que for feito à sua volta vira uma indagação. Por que isso? Para que aquilo? Para que serve essa coisa? Alguma palavra que você dê, a criança questiona querendo saber o porquê. Sempre tem que haver algum motivo, alguma explicação, e muitas vezes, nós adultos até nem temos tanta paciência assim, mas a criança está numa fase de descobrimento da vida, descobrimento dos objetos, das formas, das cores, dos sons. Então tudo é novidade, e a criança quer aprender, e é desta forma que ela acaba aprendendo. Se não perguntar, ela não vai aprender. Todos nós nascemos com essa sede de saber. E certamente a maneira mais fácil de nós aprendermos é perguntando. É perguntando a respeito das coisas que nós não entendemos. E nós nunca perdemos esse desejo de perguntar. As perguntas vão ficando diferentes ao longo da vida. Não é mais o porquê disso, o porquê daquilo, mas as perguntas começam a tomar uma certa relevância, uma certa intensidade, começam a ter mais importância e se tornarem mais definitivas, conforme nós vamos amadurecendo. Leia a Bíblia e você encontrará muitas pessoas fazendo perguntas. Um casal sem filhos que enfrenta uma promessa não cumprida: nascerá um filho de um homem de 100 anos? Sara terá um filho aos 90 anos? Ouça o desespero, dessas palavras de Abraão, quando ele aguardava de Deus uma resposta negativa para essa pergunta. Quando tudo desmoronou, a sua saúde, sua família, sua fortuna pessoal, quando não havia mais nada, Jó não pôde deixar de perguntar: suas mãos me moldaram e me fizeram, você vai agora virar as costas e me destruir? Pergunta de Jó para Deus. Lembre-se de que você me moldou como argila, você vai me transformar em pó novamente? Uma pergunta bastante profunda, de Jó. Depois de ser ridicularizado por um sacerdote, denunciado por sua família, rejeitado por seus amigos, e ter outros profetas respeitados lhe contradizendo e rindo dele, Jeremias fez uma pergunta extremamente difícil: por que eu nasci? Diante de uma tempestade que ameaçava tirar as suas vidas, os discípulos, num pequeno barco, encontram Jesus dormindo e o despertam com uma pergunta: mestre, você não se importa se nós nos afogarmos? Se você olhar com atenção, notará algo sobre essas questões. Todas elas têm uma coisa em comum: o destinatário dos questionamentos. Quando os tempos ficam difíceis, as pessoas começam a dirigir as suas perguntas, as suas dúvidas para Deus.
no centro dessa tradição de questionar a Deus está o profeta Abacuque. E o seu Valdir vai dizer: Abacuque de novo, pastor? Já é a quarta vez que ele ouve eu ler esse texto, né, Valdir? Em poucos dias. A sua obra é diferente de qualquer outro profeta, escritor na história de Israel. O que torna Abacuque diferente é que ele nunca diz uma palavra sequer a outra pessoa, diferente dos outros, profetas. Abacuque é alguém que faz algumas perguntas a Deus e não tem vergonha nenhuma de fazer isso. Eu convido os irmãos para nós lermos Abacuque 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. E aqui é ele que começa a falar agora a partir do versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, o litígio se suscita, por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém? Difícil dizer amém, a esse texto. O livro começa com uma questão de frustração. Por quanto tempo terei de pedir ajuda sem que o Senhor me escute? Até quando eu vou gritar violência e não serei salvo? Porque o Senhor escancara à minha frente a injustiça e a opressão. Não, pessoal, esse texto não foi escrito esse ano, tá? Isso aqui foi escrito quase 1000 anos antes de Jesus. Como diria o rodapé das novelas, qualquer semelhança com fatos atuais é mera coincidência. A situação durante a vida de Abacuque era difícil. Enquanto olha ao redor como o mundo é, a injustiça, a dor, que são uma parte natural da vida, ele pergunta a Deus: por que você não faz algo? Alguma vez você já se sentiu assim? Alguma vez você já fez essa pergunta para Deus? Alguma vez na tua vida você se sentiu tão sozinho, tão oprimido, tão abandonado, que olhou para cima e parecia que não havia ninguém ali para te ajudar, ninguém se importando contigo? No rastro de uma tragédia pessoal, ou quando você estava esperando que alguma coisa boa acontecesse, e a única coisa que continua acontecendo são coisas ruins, você já quis tentar concordar, com Abacuque. Você já quis questionar a Deus. Certamente você já pensou em dizer: vamos, Deus, você não vê que eu estou passando trabalho, você não vê que eu estou sofrendo, por que você não faz alguma coisa? Quando você pensa algo assim, meu irmão, você descobre que as suas palavras são parecidas, são paralelas às de Abacuque. Abacuque questionou por que Deus permitiu que a dor e o mal continuassem sobre a terra. Quando Deus responde, explica que vai punir a maldade de Israel, permitindo que os babilônios destruam o reino do sul, Abacuque não ficou tão satisfeito.
Agora ele lutava para entender por que Deus poderia usar um povo mais cruel da sua época, mais terrível, para julgar a nação judaica, que era, pelo menos aos olhos dele, uma nação mais justa que os babilônios, mais próxima de Deus, né? Ao ler o texto, você não pode deixar de perceber que Abacuque não recebeu todas as respostas que ele procurava. Mas por meio de um processo de perguntas, ele chega a uma conclusão que vai capacitar Abacuque para seguir em frente e continuar a sua caminhada. E no final do livro ele vai escrever, né? O Senhor Deus é a minha fortaleza. O que fez com que Abacuque mudasse entre uma pergunta e outra, entre uma afirmação, entre uma pergunta de clamor, de dúvida, para uma afirmação de confiança no final do seu livro? Foi a compreensão que Abacuque chega no capítulo 2. Olhem no capítulo 2 o que diz o versículo 4. Se alguém puder ler para mim. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Fazem 3 domingos que eu estou repetindo esta frase aqui. Essas palavras são palavras das quais o apóstolo Paulo, centenas de anos depois, vai se agarrar para explicar como nós, cristãos, podemos viver sendo cristãos, em meio a um mundo que nem sempre é tão justo, nem sempre é tão igual, nem sempre é tão favorável à nossa fé. E ele cita a passagem, né, lá em Romanos 1,17, Paulo escreve novamente, depois lá em Hebreus 10,38, e ele vai repetir esta afirmação diversas vezes. Mas essa ideia no Novo Testamento está enraizada nesta afirmação de Abacuque: os justos vivem pela fé. Você percebe o que isso significa, meu irmão? Significa que as pessoas que realmente seguem a Deus confiam nele o suficiente para serem obedientes, mesmo quando a vida não faz sentido. Quando você sentir que foi traído, lembre-se que os justos vivem pela fé. Isso significa que você confia em Deus o suficiente para perdoar como Ele manda. Quando você vê alguém progredir fazendo coisas erradas, lembre-se disso. Você não fará a mesma coisa que eles estão fazendo. Você continuará fazendo o certo, porque o justo vive pela fé. Quando você estiver sendo controlado por um hábito que está lhe dominando, geralmente nós chamamos isso de vício, né? Lembre-se dessas palavras. Isso significa que você confia em Deus o suficiente para saber que Ele lhe dará forças para exibir algum autocontrole e poder dominar esse vício. Quais são as lutas que estão ocorrendo na tua vida hoje, meu irmão? Vamos aprender uma lição com o profeta. Transforme suas lutas em questões para Deus. Nós sempre fomos ensinados, e muitas vezes na igreja até, que questionarmos a Deus seria falta de educação, seria pecado. Mas precisamos perceber que isso não é verdade. Nós começamos a falar das crianças. Quando o seu filhinho é pequeno, quando a Marina lá bem pequenininha
pequenininha, perguntava para Abigail uma série de coisas, ela não estava questionando por achar que Abigail não tivesse autoridade, muito pelo contrário. Quando o teu filho te questiona, é porque ele sabe que você é a pessoa capaz de lhe dar as respostas, que você é a pessoa capaz de lhe mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus e questionamos a Deus a respeito das nossas aflições, dos nossos males, não significa que nós estamos sendo insubordinados com Deus, muito pelo contrário. É um reconhecimento que nós temos ao nosso Deus, junto ao nosso Deus, de que Ele é capaz de nos mostrar o caminho certo, que Ele é capaz de nos trazer as respostas, que Ele é capaz de abrandar os nossos caminhos para que possamos continuar trilhando a nossa vida. De maneira nenhuma é sinal de desrespeito. Eu falei das crianças, que eles não duvidam da gente, eles querem aprender com a gente, mas vai chegar um momento, mãe, em que eles vão querer dar as respostas, já vão achar que sabem mais do que os pais, e esse momento chega logo, e aí é nós que teremos de fazer as perguntas, para os filhos. Mas o problema, gente, é que existem pessoas que já estão agindo assim na sua relação com Deus também. Pessoas que já não vão mais até Deus buscando respostas. Crentes que acham que por terem a carteira de membro há 20, 30, 40, 50 anos, já são elas que dão a resposta para Deus. O nosso tempo de caminhada, o nosso tempo de membresia, não nos autoriza, não nos capacita a sermos mais sábios do nosso Deus. Nós somos pessoas de fé, que querem viver pela fé, como nos diz Abacuque. E nós vamos continuar fazendo perguntas para Deus. Isso é natural. Faremos bem, em continuar fazendo isso, porque nós estaríamos na companhia dessas pessoas que eu citei aqui. Jó, Abraão, os discípulos. E por que não, Até mesmo Jesus. Até mesmo Jesus questionou o Pai. Lembra de uma das últimas palavras dele na cruz? Senhor, por que me desamparastes? É um questionamento dos mais graves possíveis, perante Deus, feito pelo próprio Jesus. Muito do que nós somos hoje foi forjado durante anos difíceis. Há tempos que são difíceis, em que nós ficamos frustrados, ficamos descontentes, zangados, com as circunstâncias que nos envolvem. Mas Deus nunca desiste de nós, e jamais irá nos castigar por nestas horas nós termos questionado a Ele. Veja bem, Deus está seguro o suficiente sobre quem Ele é, para não se ofender com perguntas de simples mortais que somos nós. Mas isso não serve para as pessoas ao nosso redor. Quando elas estão inseguras de si mesmas ou sobre algo, elas se ofendem com as pessoas que as questionam. E é isso que nos torna cautelosos muitas vezes, talvez até com medo de fazer perguntas.
Mas esse nunca é o caso de Deus. Esse Ser Supremo do Universo, né, não guarda insegurança e não teme as nossas perguntas. Ele simplesmente deseja que você, meu irmão, minha irmã, confie que Ele sabe as respostas para a tua vida. Isso é o que significa, né, viver pela fé. Mas uma coisa a gente tem que deixar claro também: Deus não é aquele que estala os dedos para consertar imediatamente situações difíceis na nossa vida, como nós muitas vezes queremos. Nós queremos um Deus milagroso, que num estalar de dedos as coisas fiquem todas boas. Isso talvez seja, né, o que a gente imagina. Talvez esse pensamento seja culpa do próprio Abacuque, que nos traz essas palavras aqui, né? Há algo valioso nesse doloroso processo de superar as dificuldades da vida. E isso seria perdido, irmãos, se Deus nos livrasse imediatamente de cada experiência dolorosa. Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos um versículo ao qual muitos se apegam em tempos difíceis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós nunca devemos parar por aí. Infelizmente as pessoas se agarram a esse versículo e param nele. O próximo versículo, a sequência desse versículo nos diz que Deus está usando as coisas que acontecem na nossa vida para nos refazer a imagem e semelhança de Deus. E como é que pensamos que poderíamos ser, né, como Deus, como Jesus, se não sofrêssemos e não tivéssemos de suportar dor em nossa vida? A vida de Jesus foi marcada por momentos dolorosos. Ponto culminante, né, dessa dor e rejeição é aquilo que nós celebramos hoje, na Santa Ceia, que foi a cruz, que encerra, né, a sua vida humana, encerra o ministério de Jesus. Mas eu não posso deixar de notar aqui para encerrar, né, irmãos, que à medida que a vida do Filho de Deus estava chegando ao fim, até mesmo ele tinha uma pergunta nos seus lábios. Enquanto ele estava pendurado na cruz, ele volta os olhos para o céu e faz aquela pergunta assustadora que nós já fizemos antes: meu Deus, por que me desamparaste? Por que você me abandonou? Essa pergunta foi feita por Jesus para o Pai. Por que você me abandonou? Eu não posso dizer que entendo todas as implicações dessa pergunta, dessa questão que Jesus levanta. Mas uma coisa eu sei, irmãos: essa não era uma pergunta que carecia, que precisava de fé. Eu sei disso porque as últimas palavras que Jesus expressa, logo após essas, são as seguintes: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, quando Jesus questiona o Pai ali pelo desamparo, não é um Jesus sem fé, como muitas vezes a gente pensa que a gente está sem fé por questionar a Deus. Ele sabia plenamente, ele tinha plena confiança no Pai, a ponto de dizer nas palavras seguintes: nas tuas mãos eu entrego a minha vida. E essa deve ser a nossa atitude, irmãos, nos momentos difíceis. Podemos questionar a Deus: Senhor, por que está acontecendo isso na minha família hoje? Senhor, por que está acontecendo esse problema de saúde na minha vida hoje? Senhor, por que esse relacionamento foi quebrado? Senhor, por que eu perdi o emprego? Por que as coisas na minha empresa não estão dando certo? Eu tenho sido fiel, eu tenho te buscado. Por quê, Pai? Mas
seguido desse porquê, seguindo a esse porquê, tem de vir esta afirmação de fé: Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Eu não entendo o que tu queres neste momento, deixando tudo isso acontecer em minha vida, mas nas tuas mãos eu entrego ela. Esse é o grande passo de fé que o filósofo, cristão Kierkegaard já falava lá no passado. O salto no escuro. Eu não entendo, eu não sei, mas mesmo assim eu aceito. Talvez hoje seja o dia de você dar esse grande passo de fé, dar esse salto no escuro, dizer: Senhor, eu não sei o que se passa, eu não sei qual é o teu projeto para a minha vida, eu não sei qual o propósito, mas eu confio plenamente na tua ação. Abacuque fez isso. E aí eu quero encerrar esse momento lendo com vocês, lá no capítulo 3, o final de Abacuque, versículos 17 ao 19. Estão ainda com o livro aí? Aberto? Capítulo 3, versículo 17 a 19. Sintam a intensidade desses versos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que nos campos não produzam alimento nenhum, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e que nos currais não haja nenhum gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Quando formos capazes de fazer esta oração, de declarar essas palavras, está tudo errado à nossa volta, está tudo destruído, mas mesmo assim eu me regozijo no Deus, todavia eu me alegro no Senhor. Certamente, irmãos, nós veremos a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor Deus da vida nos abençoe e se manifeste a cada um de nós, no nosso dia a dia, naqueles momentos em que nós caiamos na tentação de pensar que estamos sozinhos. Deus nos abençoe. Pai de amor, Deus eterno, estamos como tua igreja, Senhor, buscando a tua presença aqui perante o teu altar. Queremos compartilhar, Senhor, da tua mesa, deste corpo e sangue que foram levados até a cruz, para que nós pudéssemos hoje, Senhor, contemplar a beleza do perdão, a beleza da misericórdia que parte do teu trono, a beleza da salvação, Senhor, que está disponível a cada vida. Por isso, Pai, nós consagramos esses elementos, para que eles sejam compartilhados pela tua comunidade, como sinal, Senhor, de aliança entre o teu povo e tu, ó Pai. Abençoa, Senhor, coloca do teu Espírito nos nossos corações, esteja conosco, Senhor, agindo neste momento, tomando nas tuas mãos o fardo de cada um dos teus filhos e filhas, e que possamos vir, ó Pai, de coração aberto, de coração limpo, com as nossas mentes, Senhor, colocadas na tua presença, para compartilharmos deste momento tão sagrado, deste momento tão belo, Senhor, que tu nos proporciona. Consagramos, Senhor, esses elementos, para que a tua igreja
compartilhe junto de ti, do teu corpo e sangue. Amém, Senhor. A palavra de Deus diz que na noite em que foi traído, o Senhor tomou do pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E o Senhor da vida nos convida para compartilharmos juntos, como sua igreja, como seu povo, desse momento tão precioso, desse momento tão maravilhoso na vida da igreja, que é participarmos da comunhão, participarmos da mesa eucarística.